Deixa eu ver. Olá, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Tô aqui agora pra chamar o Lucas. Boa noite. Oi, Lucas. Boa noite. E aí, tudo bom? Tá tudo bem, né? Tudo sim. Tá dando pra me escutar direitinho? Tá dando pra escutar tranquilo. Tem uma coisa aí Perfeito. atrás que tá caindo umas águas aí, mas dá pra te escutar bem. Pode sair. Tranquilo. Eu vou aproveitar aqui que o pessoal tá chegando, dar boa noite para todo mundo. Estou muito feliz que o pessoal se sentiu motivado em participar desse evento. Para apresentar assim, de início, meu nome é Mayara, eu sou escritora, estou agora para ser publicada pela editora Five com o livro Raio das Sombras, então isso me deixou muito feliz, muito animada. E durante esse processo de, estar procurando editoras para publicar meu livro, eu encontrei a editora Five, que foi um grande diferencial. Eu confesso para vocês que eu, assim, não é merchandising, gente, não é isso, é porque simplesmente foi um grande diferencial. Eu procurei muitas editoras e a editora Five foi a que mais me acolheu. E eu pensei, poxa, eu tenho que compartilhar isso com mais pessoas, com mais escritores, porque tem muito escritor que, no momento de publicar o livro, se sente um pouco retraído, se sente sem saber o que fazer. Então eu pensei, não, vou utilizar aqui para falar para as pessoas, e esse encontro de escritores fantásticos foi justamente para isso. E além disso, por mais que o tema fosse fantasia mesmo, que é onde está a minha parte em si, eu queria abrir esse espaço para todos os escritores que estão iniciando agora. E por isso que de início eu pensei, nada melhor do que chamar alguém da editora para poder falar sobre como é o processo de publicação, que a gente fica meio assim, mas é uma publicação gratuita? Será que isso realmente acontece? Será que isso é mesmo real? E aí a gente já fica naquela dúvida, aí vai conversando com as pessoas, aí o pessoal vai tendo medo, mas assim, eu me arrisquei nisso e confesso para vocês que foi a melhor escolha que eu fiz, particularmente. E por isso que eu chamei o Lucas para falar um pouco para vocês sobre a editora e falar sobre esse processo o processo de publicação, de enviar originais. E no final eu vou abrir espaço para quem quiser mandar perguntas aí no chat. Também teve perguntas na caixinha. E aí no finalzinho eu vou estar tirando as dúvidas do pessoal, falando as perguntas pro Lucas, e vou dar a palavra agora para você, Lucas. Mayara, por isso mais que a experiência foi super legal pra ti. Principalmente, a Flávia, ela existe basicamente para resolver um problema que existe no mercado pela existência de muitos editores que existem no mercado. Então é meio que um problema que foi criado pelas editoras e a gente precisa da editora para resolver. Mas o tanto de golpe Sim. que a gente tem, o tanto de calote que a gente tem, o tanto de gente que ganhou hoje, eu acho que foi hoje o Sidney Guerra, que é uma grafite, a gente estava gravando Rapidinho, Lucas, desculpa atrapalhar você. Tá o pessoal falando aqui que seu áudio tá um pouquinho baixo. vou fazer mais uma técnica, pessoal. Tomara que o microfone esteja usando o microfone certo. Tá, vamos ver se Bora ver, agora bora vai testar melhorar. aí. E dê um feedback aí se vocês estão me escutando. Por aqui pelo meu tá tranquilo. O pessoal tá bom, pessoal? Vocês estão conseguindo escutar direito agora? Tem um ruído que tá vindo do teu, mas eu não sei o que é. Deixa eu ver Controlar o aqui. seu Eu acho que é o vídeo. ventilador. Deixa Ah, eu deve ser. tirar aqui, porque ele pode estar meio que ajudando. Vou ligar o meu áudio aqui pra ver como é que tá. O meu tá tranquilo. O pessoal tá bom, pessoal? Vocês estão conseguindo? Pera aí. Ó, vou fazer um teste me escutando aqui também pra ver como é que tá no PC. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o ventilador. Deixa eu tirar aqui, porque ele pode estar meio que ajudando. Ah, tá. O Jordan falou que tá agora sim, então tá de boa.
Provavelmente o meu áudio estava sendo um pouco suprimido. Então tá de boa. Bom, eu vou retomar do começo porque eu acho que o áudio deve ter ficado ruim mesmo. Então, a Flávia ela existe para resolver esse problema, né, que foi criado pelas editoras. Eu passei por isso pra caramba com um livro meu, que foi o Nova Rajux. Me lasquei pra caramba com. Me lasquei entre aspas, né? Eu já sabia o que ia acontecer, então é aquele negócio, né? A gente já sabe que vai dar merda, mas a gente quer ver se é verdade mesmo que vai dar merda. E uma coisa muito, muito relevante é que a Flávia ela meio que não se encaixa, e até uma dificuldade que a gente tem para explicar como ela funciona, a gente não se encaixa nas caixinhas que existem hoje. Né? Você tem a editora tradicional, que é a editora como a Companhia das Letras, como a Seguinte, né? Que são editoras que elas vão publicar só gente que está muito relevante, que está com a carreira já completamente desenvolvida, né? Que está no seu ápice, onde as vendas vão estourar. Porque, pô, eles têm muita grana, eles têm capital, a maioria é capital internacional, então eles basicamente existem para ganhar dinheiro, não tem por que eles publicar um escritor em desenvolvimento. Em nenhum país é assim, no Brasil é ainda pior, porque a gente teve um cenário de desenvolver gringo em vez de desenvolver brasileiro. E a gente também não se encaixa direito na caixinha de editora paga, de editora de autopublicação e etc. E nem de médio porte, tem algumas tradições de médio porte também, porque a gente acaba trabalhando muito mais numa pegar um pouco de cada formato e aplicar do que de fato numa dessas caixinhas. Então, por conta disso, que você viu esse diferencial, na verdade é o todo. Isso também deixa a Flávia muito complexa, né? Porque a gente tem várias formas de publicar livro, a gente tem muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então isso acaba gerando uma experiência que para nós é muito legal, porque realmente a gente faz o que a gente acredita, a gente consegue fazer isso. E para os autores que utilizam a Flávia também acaba sendo uma forma que é como se você fosse para uma autopublicação bem feita, só que com o suporte de uma editora tradicional, tá ligado? Então a gente meio que tenta unir esses dois mundos, porque, na minha opinião, o escritor brasileiro, que ele é relevante, que está com a carreira no seu ápice, quando ele vai para uma tradicional, ele perde muito. Porque você meio que construiu a sua carreira inteira, construiu o seu público, sua comunidade, aí tem uma editora. Ok, eles têm muita grana, eles vão investir uma grana pesada para fazer uma tiragem grande, uma distribuição grande, mas na prática eles vão usar o público que você construiu e você vai ficar com 5 a 8% daquela renda, tá ligado? Sendo que você poderia ficar com pelo menos o dobro do que isso de lucro líquido. Então é meio que tipo, ó, constrói aí o seu público para a gente usar ele para ganhar dinheiro. Então é meio que a Flávia também existe por causa disso, sabe? Já que eles estão obrigando a gente a vender os nossos livros, então pelo menos que o dinheiro fique pra gente também, né? É meio que isso Sim. respeito, tá ligado? Não, com certeza. Foi uma das coisas assim, quando foi no início, na hora quando eu me inscrevi, eu fiquei, meu Deus, não é possível que isso esteja acontecendo. E quando eu recebi o e-mail se não me engano, foi da Ana, eu não lembro quem foi em si o nome, mas quando eu recebi o e-mail dizendo que o livro foi aprovado, aí eu fiquei, meu Deus, será que isso é verdade mesmo? Será que eu Legal, que bom. tô sabe? Porque, cara, eu tive cada recebimento de e-mail que eu fiquei assim, cara, eu não tô acreditando que os caras estão me cobrando esse valor. E além de, assim, chegar ali, cobrar um valor, ainda tinha cobrar o valor de imprimir os livros. Então, além de dar uma quantia inicial, ainda tinha uma outra quantia. Eu ficava, meu Deus, eu não acredito. Aí eu já comecei Normalmente a esses perder contratos, esperança. tipo, você vai ver quanto que você vai ganhar pela venda do livro, tipo, obviamente não vai se pagar nunca, tá ligado? Nunca. E aí você começa a ficar sem esperança, você começa a pensar que não vale a pena, que ser escritor no Brasil não é bom e tal. Claro que a gente tem nossos desafios em si, É. mas não é impossível, sabe? E eu acredito que eu trouxe exatamente esse encontro aqui para falar para as pessoas que existe uma luzinha ali no fim do túnel, porque da mesma forma como eu me senti quando eu recebi o sim da editora Five, eu acho que outros escritores merecem receber esse sim e ter essa confiança de que é possível. Então, essa conversa aqui, eu acho que
muitos escritores que estão aqui iniciando ou que pensam em publicar e não sabem como, eles podem estar se sentindo assim, poxa, então existe uma possibilidade de eu realizar meu sonho. E eu fico muito contente que a gente esteja conversando sobre isso. Olha, é um que eu mais gosto de falar, tá ligado? Com certeza. Mas eu vou te falar um negócio, Mara. Eu não sou pessimista, para ser sincero. Eu sou bem realista com o mercado. Eu acredito. Mas do lado de algumas pessoas que tentam vender o seu peixe, eu acabo passando muito como pessimista. Porque o mercado de livro, assim como... E a Flávia, ela está inclusa nisso. Então eu não quero que ninguém acabe ouvindo a gente falar e pense: caramba, eu vou publicar na Flávia e a minha vida vai mudar. Porque eu tive até uma conversa assim hoje com um autor que estava em pré-venda em maio. Foi em maio, eu acho. E ele me fez uma crítica, e é uma crítica que ela acaba não se aplicando, que ela é uma crítica direta. Eu vou até falar sobre o tópico, porque eu acho que é legal de levantar essa bola. Porque ele criticou, ele fez a pré-venda dele e tal, no Voe também. E aí é importante salientar para a galera, a Flávia, ela tem esse selo que é Voe, que ele permite que a galera consiga publicar o livro sem pagar nada. Mas é importante levantar a questão de que existe uma meta para os autores baterem para conseguir não pagar nada. Então existe um risco. A Flávia assume um risco e os autores também assumem esse risco depois, tá ligado? Então, tipo, não é... Eu não tenho nenhuma experiência, nunca publiquei nada na minha vida e a Flávia vai arcar com tudo e vai ser boazinha que ela vai segurar o pistão para sempre. As metas são hiper viáveis. A gente já está aí há quase 3 anos, eu acho, com o voo e ele é um sucesso para a gente como forma de publicação, então funciona realmente. Mas é importante falar isso para ninguém achar doideira, né? Só Com que certeza. ele comentou ele falou sobre o marketing, ele falou, pô, tudo é da hora, eu curti muito publicar, tudo é muito massa, mas em comparação com grandes editoras, o que peca o que ficou a desejar só foi o marketing. E eu respondi para ele: mano, a diferença é que a gente tem uma falsa percepção gerada pela ficção, gerada por tudo que a gente consome envolvendo escritores, de que a vida de uma história, ela acontece da seguinte forma: um escritor, ele cria uma boa história, e ele é um bom escritor, aí uma editora, ou no caso de um roteirista, uma distribuidora, pega aquela história, transforma aquilo num produto, vende, e as pessoas começam a amar aquele escritor a partir daquele momento. Mas se a gente dá um passo para trás, a gente analisar como o mercado funciona na prática, a gente vê que não é assim que funciona. Todo escritor e toda história que está em qualquer editora, quem é que paga o adiantamento para aquele livro estar lá dentro? É a editora que paga para o autor, que está sendo disputado por várias editoras, ou é o autor que paga para a editora? A gente sabe que, assim, pop tradicional em grande editora é a editora que paga para o autor publicar lá dentro. Por que que uma editora ofereceu 150 mil reais de adiantamento para o Felipe Neto, que nem é escritor, para publicar um livro dele? Porque quem a editora publica, quem a editora faz um marketing em cima, é em cima de quem vai elevar a imagem da própria editora. Então, sempre o escritor, a história, vai ser mais famoso e mais conhecido do que a editora. Quando a gente analisa as grandes casas editoriais, o tradicional, esse rolê, sabe? Na Flávia, em casas editoriais de médio porte, costuma até ser o contrário muitas vezes. Tipo, a Flávia publica autores que nunca foram vistos no mercado de forma nenhuma. E a Flávia tem uma imagem que a gente luta muito para ela ser consolidada. Então é bem normal a Flávia ser muito mais conhecida do que o autor que a gente está publicando. Mas quando você vai para uma relação da grande editora e grande mercado, é o contrário. Então é uma questão muito de... O mercado, ele espera e ele precisa que o escritor ele tenha aquilo que eu falei no começo. Tenha comunidade, tenha público, que a galera queira comprar o livro dele loucamente. E aí a editora vai lá, faz o produto e divulga para quem já quer comprar aquele livro. Para quem já está assistindo a série na Netflix, para quem já está assistindo o filme no Prime Video, sabe? É para essa galera que a editora grande, tradicional, Companhia das Letras, trabalha. Não é para o escritor que está se desenvolvendo, não é para o bom escritor que tem uma boa história e quer fazer acontecer. Ali, a Flávia atua muito mais como um parceiro, e eu acredito sinceramente que existem projetos no mercado editorial que têm a mesma intenção que a gente tem, que é desenvolver os autores brasileiros de verdade. Eu realmente acredito que tem vários projetos legais por aí.
Eu não consigo te apontar nomes diretos assim, porque como eu falei, a Flávia ela é um ponto muito fora da curva em estratégia, em modelo de negócio, blá blá blá. Mas eu conheço alguns projetos como a Cabana Vermelha, que é uma parceira da Flávia, que hoje publica gringo também, mas eles têm um trabalho legal com vários escritores que eu também tenho uma amizade. A Violeta é outra editora que também, só que eles só publicam fanfic, que é outro mercado que não é o da Flávia. Então também tem um trampo legal com autores. Então tem projetos legais. Mas normalmente esses projetos também acabam pegando autores que são mais conhecidos que a própria editora, tá ligado? Sim, não, com certeza. Um dos desafios, principalmente para escritores que estão iniciando, é justamente esse marketing, né? Como a gente tem aquele desafio de tipo, mas como é que eu faço agora? Aquelas perguntas, mas eu não tenho um convívio muito grande nas redes sociais, então será que isso influencia? Por mais que a gente queira dizer, não, não influencia isso tudo, a gente estaria mentindo. Então, quer queira, quer não, a gente tem que colocar, às vezes, a nossa cara mesmo aqui no Instagram para tentar, pelo menos, dar uma alavancada, ser encontrado, que muita gente pensa assim, não, meu livro vai vender sozinho. E aí Não. cai naquela Não frustração. vai, tá E o ligado? livro não vende. Não é porque a editora colocou lá na vitrine que o livro vai começar a vender sozinho, vai ser encontrado em tudo que é canto. Eu tive uma certa, assim, no início, antes de estar publicando aqui com a Five, eu fui escritora independente, publicando na Amazon. E a realidade é totalmente diferente disso, porque quando eu comecei, eu não sabia quais estratégias, eu pensava que era só postar uma fotozinha no Instagram e colocar umas hashtags e tava já dando o meu máximo, já tava dando Colocar a capa certo. do livro nos stories todo dia e a gente vê o que acontece, né? Exatamente, eu tinha essa ilusão de tipo, não, se a capa tá bonita, então vende, essas coisas e tal. E a gente realmente, quando viu ali a vida real, a gente percebe que tem que realmente, não é só escrever, a gente vai ter que chegar ali, fazer um marketing, fazer uma estratégia, alguma coisa assim do tipo. Tem que ter alguma parada, né? Eu acho que o principal, o que faz a Flávia, ela realmente, na prática e na teoria, ser diferente, totalmente diferente. E quando eu digo diferente, eu não quero dizer que é melhor, tá, gente? Realmente é porque é diferente, tem estratégias e estratégias. Mas é porque eu também sou autor independente, eu sempre fui autor independente. E eu publiquei um livro numa editora paga, que é a Novo Século, para ver a experiência. Quem conhece o Novo Século sabe que é uma editora super cara de publicar. E eu ganhei uma premiação para conseguir bancar a publicação, senão nunca ia acontecer. Então eu falei, bom, já que o dinheiro não vai sair do meu bolso, vamos tentar. E aí eu vi que eu tava, o que todo mundo falava era verdade. Então, tipo, essa experiência de autor independente, ela hoje também está sendo muito batida na tecla por alguns especialistas do mercado. Eu citei mais cedo hoje aqui o Sidney Guerra, que ele faz parceria com a Hilda, não lembro agora, mas é do canal Escreva Seu Livro. Eles fazem lives toda semana e publicam um vídeo pra caramba. E eu respeito muito a visão deles. Eu acredito que eles têm uma visão um pouco antiquada em alguns pontos na relação de editora, né? Eu acho que eles não enxergam vários projetos legais que existem e que não são a Companhia das Letras, que não são, tá ligado, as grandes casas editoriais, mas eles batem muito na tecla da autopublicação ser a melhor saída para quem não está pronto ainda para essas grandes casas. E nisso eu concordo muito, porque a autopublicação, ela te dá acesso e liberdade para você conseguir realmente fazer o que você tem que fazer e ter os benefícios de fazer. O problema que eu encontrei na minha experiência de autopublicação foi gastar muito mais do que precisava gastar, porque eu não sabia quanto custavam as coisas. Então eu paguei muito caro para fazer a minha capa e minha diagramação. Muito caro. E aí eu fiquei sem dinheiro para revisar. Aí eu mandei um monte de gente revisar para mim, sabe? E aí a diagramação e a capa ficaram lindas. Mas a história e a revisão eram uma porcaria. Então eu tinha um livro capa dura maravilhoso, que vendia super bem, mas eu considero ele hoje um livro horroroso, terrível por dentro. Então, tipo, são coisas que o independente, a publicação, elas vão te obrigar a passar. Porque você não tem experiência nenhuma, sabe? Então é por isso que eu criei a Flive nos moldes que ela tem. Porque ela pega a experiência da autopublicação que eu gosto de ter,
que é você que é autor controla o dinheiro. Eu acho que esse é o ponto mais diferente mesmo, sabe? O dinheiro, o grosso do dinheiro fica na mão do autor, e não na mão da editora. Então as decisões financeiras são tomadas pelo autor e não pela editora. Quanto o livro vai custar é o autor que decide. Vai ter frete grátis ou não? Vai ter cupom ou não? Vai ter brinde ou não? Qual que vai ser a tiragem em estoque, qual que não vai ser, tá ligado? E apesar do autor tomar as decisões, ele tem a Flive e os especialistas que já têm experiência para dizer se é uma boa ideia ou não. Mas a decisão final sempre é do autor, mas a gente opina, a gente, tá ligado? Tá ali para servir de, olha, você não conhece ainda, mas a gente tem uma experiência. A gente pode estar errado, sempre, né? Existem estratégias diferentes, mas a gente pelo menos já viveu as coisas que você tá querendo saber como é que funcionam. Então, essa união e tirar da mão do autor a responsabilidade de ter que atender cliente, né, os leitores, de fazer a logística, lidar com os correios, que é um saco, fazer a parte de empacotamento e tal, toda essa parte que fica pra gente fazer, que é uma parte que eu, como autor independente, eu odiava, porque os correios são foda, gente. Você vai na agência do correio, você pega a fila, e aí eles fecham de meio-dia, eles têm horário bancário, eles fecham às 4 horas da tarde, é o inferno. E aí eu fazia toda sexta-feira nos Correios, né? Aí eu levava uma sacola pesada de livro, atravessava da minha casa até o Correio, que dava uns 15, 20 minutos a pé, para ir lá despachar. A minha sorte é que eu fiz amizade com os Correios, então eles me deixavam entrar pelos fundos direto, eu escapava da fila, volta e meia, né? Porque eu deixava lá e eles nos mandavam. Só que essa experiência dos Correios tomava, tipo, toda semana umas 2 horas minhas por semana. E 2 horas, a gente que trabalha não tem 2 horas para gastar. Então, eu realmente gosto dessa ideia. A gente tira o saco do autor, sabe? Dá o poder financeiro na mão dele. Então, eu não quero investir mais não, Lucas. Eu quero pegar todo o dinheiro, botar no meu bolso e virar dentista. Pode fazer, tá ligado? Enquanto o autor ele trabalha na construção da sua comunidade, porque o que eu colho até hoje, frutos do que eu fiz naquela época, é o trabalho de construir a minha comunidade. Eu mesmo que eu esteja parado por causa da Flive, agora eu estou voltando, né? Mas eu fiquei tipo 2 anos parado na minha carreira de escritor. Esses 2 anos eu continuava vendendo livros, tendo interesse das pessoas nos livros que tinham sido publicados, pelo trabalho que eu desenvolvi de comunidade lá atrás, de ganhar avaliação, de construir nome com a galera que gostava de ler o que eu escrevia. E isso não fica para nenhuma editora, sabe? Isso fica para o autor. E essa é a única coisa que realmente o autor tem de valor e vai morrer e vai ser dele, que é a sua comunidade, as pessoas que conhecem o que ele escreve e acompanham aquela pessoa. E isso aí é o que também faz as editoras brigarem no soco para ter o escritor, tá ligado? Então é por isso que as coisas são como são na Flive e por isso que eu realmente acredito no que a gente está fazendo, sabe? Ah, não, concordo totalmente. Eu posso falar aqui como escritora para o pessoal que eu acho que, assim, o Vitor do atendimento e a Ana da marketing, acho que eles se enjoaram da minha cara lá. Eu, tipo, eu tô quase todo dia eu mando mensagem. Eu tô precisando de ajuda porque eu não sei como é que eu faço isso para em relação a preço, como é que eu faço isso e tal. Aí eles vão me explicando. E é uma paciência que eu fico, meu Deus, eu amo vocês, gente, porque vocês têm paciência comigo, vocês tiram minhas dúvidas. Então, muito obrigada. Eu vou falando com eles. E meio que a gente faz meio que uma amizade ali com o pessoal, essa comunicação que a gente vai ter com os outros escritores, a oportunidade de fazer esse network com outros escritores. Então, eu acredito que esse diferencial, ele meio que chama atenção. Pelo menos assim, pelo meu ponto de vista, né? Pela experiência que eu tive como escritora independente. O que você falou de a gente gastar dinheiro com coisas que não precisava gastar tanto dinheiro, tem vezes que eu fico sentada na cadeira e eu fico, meu Deus, eu gastei muito. Eu não deveria ter gastado meu salário de estagiária com isso. Eu Gente, te entendo, Maia. Eu passei 3 meses pegando todo o meu salário e deixando na mão da empresa que eu contratei para fazer a capa e a diagramação do meu livro. Eu juro pra tu. Eu recebia da minha chefe, eu recebia em dinheiro vivo, porque era meio ilegal. Eu era jornalista, eu não vendia droga. Mas era sempre carteira assinada, né? Nada correto. Então ela pegava o dinheiro e me dava, e eu passava na agência no caminho para casa e deixei lá 3 meses seguidos todo o dinheiro do meu salário
porque era muito dinheiro. E, tipo, na boa, eu ia ter gastado, tipo, uns R$ 600 pra fazer o que eu deixei 3 meses na mão deles pra fazer. Sabe? Me dá uma Uau! raiva quando eu penso nisso também. É o bom é que a gente tá chegando aqui com essa experiência e falando para as pessoas, gente, calma, que eu sei que esse processo de lançamento a gente fica ansioso, a ansiedade às vezes faz com que a gente não consiga pensar na hora o que é que a gente tá fazendo. A gente às vezes pensa, ah, mas se eu fizer isso, eu vou conseguir tantas pessoas. E aí você não consegue nem pelo menos duas e você gastou bastante. Então, acalma nesse momento de lançamento. Como a gente tinha conversado naquela reunião de ontem, nada na pressa resolve. Então, a gente tem que ter a calma, se organizar em datas, se organizar em calendário, que nada vai ser feito da noite para o dia. Então, isso é muito importante falar aqui para todos os escritores que estão pensando em publicar Eu sou um e péssimo que estão exemplo escrevendo. prático, tá? Porque eu sempre faço tudo na minha carreira, eu sempre coloco uns prazos malucos e eu cumpro eles e eu sou péssimo comigo mesmo. Mas a Flávia, ela não é assim. Por quê? Porque eu não deixo o povo ser assim. E aí eu falei ontem para vocês, e é um mantra que a gente tem na Flávia mesmo. A menos que alguém esteja sangrando, nada é realmente urgente. E se alguém estiver sangrando, a gente não é hospital. Então a pessoa está no lugar errado para a urgência dela, tá ligado? Por quê? Porque quando a gente. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, porque eu já vivi cada experiência profissional bizarra, e experiência com serviços e tal, né? Toda vez que você faz qualquer coisa com urgência, com os prazos estrangulados, ou alguém fala para você isso tem que ser feito hoje, por mais que tenha algum problema mesmo acontecendo, sabe? Às vezes acontece algum problema mesmo, você tem que resolver o quanto antes. Mas se você começar a entrar nessa linha, você vai estar sempre atrasado com tudo. Porque você É. tem que abdicar do que você realmente deveria estar fazendo para fazer aquela urgência. É uma semaninha brincando com isso e já foi tudo pro caramba, sabe? E a Flávia, ela consegue cumprir os prazos dela tudo certinho. A gente raramente dá qualquer vacilada, e quando a gente dá, normalmente é culpa da gráfica. E acho que a gente vacilou 2 vezes nesses 5 anos todos. Uma vez no Natal, que a gráfica decidiu entregar todos os livros de 2 meses em um mês só, e aí ela atrasou de um e entregou junto, porque eles tiraram meio que umas férias nada a ver. Ó, primeiro ano da Voe foi um inferno, eu queria matar eles. O que a gente faz? Avisou todos os clientes, avisou todos os autores com antecedência, todo mundo ficou ciente. E recentemente, mais uma vez, a gráfica atrasou a gente muito fortemente. Eu quase fui em São Paulo bater neles, nossa, que raiva. Aí eles atrasaram e a gente atrasou as postagens 2 dias só. Mas mesmo assim a gente atrasou. Pra você ter ideia de quão grande foi as pauladas que a gente deu neles, chegou hoje não, chegou ontem aqui na Flive, um livro que a pré-venda dele foi em maio. A finalização desse livro era para ele chegar aqui só dia 25. Ele chegou aqui com tipo quase 20 dias de antecedência. Eles imprimiram esse livro em tipo menos de uma semana. Entendeu? De tão traumatizado que eles ficaram que atrasaram pra gente dessa última vez. Então, tipo, a gente leva muito a sério o prazo, a gente leva muito a sério as responsabilidades. E eu sei que se a gente começar a correr atrás das coisas, isso funciona para a vida de qualquer um de vocês, a gente não consegue fazer nada de verdade. Então, a ansiedade ela é super real, em pré-venda principalmente. Eu passei por várias pré-vendas, eu já falhei em pré-venda minha, e tive que arcar com as paradas, então eu sei como é a pressão e como é a frustração da gente trabalhar, 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 fazer cálculo, investir e dar tudo errado. E meio que acontece, sabe? E ali o que a gente tem para fazer é basicamente replanejar, entender e, pelo amor de Deus, estejam preparados sempre para o melhor e para o pior, né? Eu acho que essa é a melhor coisa que eu posso falar para qualquer pessoa. Eu sou muito pessimista com essas coisas. Eu estou sempre preparado para o pior. O melhor eu nunca estou preparado. E aí eu fico feliz, né? Quando dá É, certo, eu fico feliz. quando o melhor vem, aí a gente só aproveita o melhor. Né? Mas no mercado editorial a gente tem que pensar também nesse. A gente não pode se iludir só com a coisa boa, a gente também tem que pensar. E se ocorrer alguma coisa assim, qual é o nosso próximo passo? Então, isso é realmente real. Eu, como pessoa aqui não mandou perguntas específicas no chat, eu vou passar para as perguntas do pessoal nas caixinhas de perguntas que teve. Eu acredito que, assim, uma das perguntas,
a pergunta que mais teve nas caixinhas foi: Mayara, qual o valor da publicação? Mayara, você gastou muito para publicar? É muito caro? Como foi? Eles fizeram a capa, ou você só paga a impressão, isso e tal. E aí eu pensei, gente, como é que eu vou falar para esse pessoal que essa publicação, se você pesquisar Flávio no Google, tá lá, publicação gratuita. Como é que eu vou explicar para esse pessoal? Então, eu acredito que a melhor pessoa aqui para explicar como é esse processo de publicação gratuita, a gente falou um pouco no início, mas eu pensei, por que não a gente explicar um pouquinho melhor, assim, um pouco mais específico sobre essa publicação gratuita? Eu vou até aproveitar para explicar a seleção, como é que ela funciona para entrar no selo Voe, que é o selo que a gente tem de publicação gratuita. E, na verdade, hoje a gente tem até a opção da pessoa entrar tradicional mesmo, que é tipo, não tem nem meta. Aquele rolê companhia das letras real. Mas aí, lógico, para aqueles autores que chegam na gente, a gente olha e fala, gente, você já está com o público formado, não tem por que fazer uma pré-venda Voe, tá ligado? Aí a gente vai para isso. Então existe essa possibilidade do tradicional clássico que todo mundo conhece. Isso existe na Fly. Se você tiver com uma comunidade legal, não tem que ser uma comunidade gigante, não precisa ser. Você já pode ter essa opção. Se inscreve em qualquer selo, se a gente identificar esse perfil, a gente vai avisar. E aí para o Voe, que é esse selo que você comentou, a gente sempre está buscando escritores e escritoras que, primeiramente, trabalham com literatura de ficção comercial. O que quer dizer literatura de ficção comercial? São livros principalmente de médio porte, então se seu livro for enorme, gigantesco, eu sei que ele é bonito na estante, mas ele é extremamente custo-benéfico, terrível, ele vai custar super caro para imprimir, aí o seu cliente leitor vai ter que pagar muito caro para você conseguir ter algum lucro com ele para poder reinvestir na sua imagem, na sua carreira, ou só para você poder realmente ter lucro e ter uma fonte de renda com o livro. Então assim, a Flávia ela usa o Voe para fomentar o que a gente sabe que é o melhor para o escritor e para a escritora brasileira que está em desenvolvimento e formação, que é um livro de médio porte, de ficção comercial. Então, foquem nisso aí primeiramente para entender. Além disso, a gente avalia, o que a gente mais avalia, na verdade, é o perfil do escritor ou da escritora. O livro, se o livro é da hora, a gente já, ok, o livro é da hora. A gente não vai ficar entrando em super nuances de esse livro aqui está numa temática super em voga agora. Porque o que a gente realmente está em busca com a Fly como um todo são bons escritores e boas escritoras para a gente ajudar a desenvolver a carreira dessas pessoas a médio e longo prazo. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa visão. Então, quando a gente vê um perfil de alguém que a gente percebe claramente que tem interesse em construir uma carreira e já tem uma compreensão mínima de que o mercado não é essa maluquice de vou publicar meu livro, vou ficar famoso, a gente identifica esse perfil e a gente traz para o Voe. O Voe, ele funciona como? Ele é uma publicação onde a Flávia ela vai arcar com todos os custos envolvidos na publicação do livro. Então tem a capa, tem a diagramação, tem a revisão ortográfica, tem ficha catalográfica feita por bibliotecário, que tem que ser, porque senão, processo na lata, não dá para se inscrever em premiação nenhuma. Né? Então se dá um monte de BO. Tem a galera que olha, tem uma fichinha com umas informações em todo o livro, né? Vou fazer no Word também. Nossa, você pode, é crime federal, se eu não me engano. Tá? Então vocês podem tomar muito naquele lugar fazer um negócio desse. E também tem o ISBN, que é um registro internacional de edição. Tá? O ISBN ele não é um registro autoral, então ele não fala sobre registrar sua obra como aquela obra, e sim aquela edição dela, que é o quê? A capa e a diagramação, né? É aquela edição que vai ser impressa, que vai estar à venda, etc e tal. Então, o registro de ISBN ele serve para falar basicamente para o mundo todo, que vai comprar e vender o seu livro, qual é aquela edição daquela obra. E a gente faz isso com a CBL, que é a única empresa que pode fazer isso no Brasil, que é a Câmara Brasileira do Livro, né? Como é que é mesmo? É uma empresa estatal, se eu não me engano. Posso estar errado, tomara que eu não esteja. Eu gosto muito de estatais, né? Então eu ia ficar triste se não fosse. Mas a gente faz lá o ISBN e aí gera aquele código de barra bonitinho que vai na bundinha de cada livro. Então esse é o processo editorial que é feito tanto no Voe quanto no selo Fly. Tudo a gente faz tudo completo. Não tem essa... Existe um papinho, tá? De você paga só a impressão do seu livro. Mentira! Porque o preço que você tem que pagar, você paga toda a edição do livro e eles têm um lucro gigantesco, tá? Isso é tudo um bando de mentira para você
para você bancar as paradas e parecer que não é. Tem aquele papo também de a gente vai publicar o teu livro, mas a gente não paga a revisão ortográfica. A revisão tem que vir já pronta. Sim. Se você quiser fazer revisão, é mais R$ 2.000, tá ligado? Para um livro de 80 páginas. Tem bastante isso aí. Bastante. Não caiam em papinho. Prestadoras de serviço profissionais, elas existem, tem várias e são muito boas. Aí eu respeito pra caramba o trabalho deles, eles fazem um papel dentro do mercado, mas existe uma diferença muito grande de galera que fica com papinho para te enrolar e quem presta serviço, tá ligado? E aí a gente arca com todos esses custos para a edição do livro e a Flávia ela lança uma pré-venda que dura 30 dias. Dependendo do tamanho do seu livro, quantas páginas ele tem, esse livro vai ter uma meta de vendas nesse mês. As metas elas vão de 55 exemplares até 70 exemplares para livros de tamanho médio ou tamanho grande. Se o livro for muito pequeno, a gente tem um teste que a gente está fazendo, mas eu pessoalmente, eu não recomendo, tá, gente? Eu realmente prefiro, acho que é muito mais vantajoso para quem tem livro muito pequeno fazer uma publicação paga do que um Voe, porque aí a meta tem que ser de 100 exemplares para que cada exemplar custe só R$ 24,90. E eu pessoalmente acho 100 exemplares uma meta alta para um escritor que está entrando no mercado. Baseado na experiência que a gente tem, essas metas elas são hiper alcançáveis. Por quê? Porque se você só utilizar a sua comunidade local, amigo, família, essa galera que quer te apoiar para publicar o livro, normalmente já dá para alcançar essas vendas. Então, Lucas, eu não tenho nenhum leitor. E eu acho que eu preciso do livro físico publicado para ter leitor. Primeiramente, não é verdade, mas se você tem essas correntes nos seus pés, você consegue só usando a sua comunidade local, pessoas que já te conhecem, publicar o livro. Eu não acho que nem com a minha comunidade eu conseguiria publicar o livro, não conseguiria bater essa meta. Então, na boa, dá um passo para trás, não é hora de publicar o livro, repensa, replaneja. A Flávia, de forma nenhuma mesmo, a gente não quer publicar livro de ninguém que não tem chance de alcançar essas metas. Elas realmente são alcançáveis e a gente sempre avalia os perfis para conseguir escolher pessoas que elas vão conseguir bater essas metas. Então, alguém que demonstrar que, olha, eu não conseguiria vender para ninguém, a gente não vai aprovar na roupa, não é que o livro seja legal. Por quê? Porque essa pessoa não vai bater a meta dela, a publicação não vai ser gratuita mais para ela, e aí ela vai arrumar uma dívida para ela que não é o que a gente quer que aconteça. Entendeu? Então não é um selo comercial, a gente não lucra com publicação, então a Flávia ela se lasca toda vez que um autor ou uma autora não bate a meta. Toda vez que alguém não bate a meta, a gente se lasca. Então não vale a pena pra gente de verdade. E aí existe uma outra forma de publicar com a Flávia, que é pagando diretamente. A gente também não lucra nada com o selo pago. Ele é só para pagar a edição que eu já expliquei para vocês. E aí esses custos, eles costumam ser mais baixos do que se você tivesse que comprar toda a tiragem da Voe. Por quê? Porque a Voe tem outros custos envolvidos a mais do pago. Então ali também dá para entender e dá para ver, tirar a prova de que não é papinho, entendeu? De que realmente é custo, o preço que se paga é o preço de custo. E aí eu posso falar alguns custos assim sem medo. Tipo, o preço mais baixo que tem de uma publicação hoje para um livro de 100 páginas é de R$ 1.790 para fazer só a edição do livro. Então começa em 1.790 para fazer capa, diagramação, revisão e SBN fitolográfica e ter a publicação dele acontecendo. Dá para parcelar isso aí também, tal, esses rolê todo. E a média não sobe muito, os preços não vão subindo muito, né? Porque só o que sobe de preço é revisão. Porque o restante é tabelado. Então, tipo, a capa é um preço X, a diagramação é X também. Muda um pouco se o livro for muito grande, mas não muda que nem a revisão, que muda por lauda. Então, tipo, um livro de 350 páginas vai custar 2.390 para fazer toda a edição. Tipo, de 1.790 para 2.390. E a diferença é de 250 páginas, tá ligado? É uma diferença que ela é pequena. Porque realmente é só a revisão que vai mudar. Então, esses são os valores. A gente não tem medo de valor, nem de contrato, nem de mostrar nada. Até fica uma autorização para todo mundo que é autor da Flávia. A gente sempre fala isso, não tem nenhuma cláusula que impede. Mas o pessoal pode mostrar o que quiser, falar sobre tudo como é que funciona, porque eu realmente acredito em como a gente faz e o que a gente fala que a gente faz, a gente realmente faz, tá ligado? Então não tem como ninguém pegar a gente numa mentira. Então nesse sentido aí, qualquer autor que tá vendo aí a gente pode mandar para frente. E aí o Silvano falou, não existe outra editora que faz os valores da Flávia. A qualidade dos livros da Flávia também são excelentes. É mentira do Silvano na primeira parte, porque não caiam em golpes de valores super baixos.
Gente, tem umas editoras que elas surgem e elas duram tipo 4 meses e elas desaparecem do mapa e elas fazem tipo, publique seu livro por R$ 400, R$ 200. É. Aí você paga e eles Aham. somem, tá ligado? Isso acontece o tempo inteiro. Então, assim, pesquisem os valores, tenham uma noção. Eu ia comprar um pillow top, a Cláudia, que é a primeira dama da Fly, ela pediu, ela falou, pô, a gente podia comprar um colchão novo uma hora, porque o nosso colchão tá meio zoado, né? Mas você já viu quanto é que tá custando o colchão, Maera? É muito caro. Não, o colchão por si só, até fui pesquisar um dia desse, eu falei, gente, eu vou ter que dormir na ordem, eu tô dormindo no... Não, tipo, não tem, mano, é muito caro, é muito dinheiro. Não tem jeito. Aí eu descobri um negócio chamado pillow top, que é tipo é uma camada fofinha que você coloca em cima do colchão. Aí eu falei, pô, se eu comprar um pillow top, é tipo um quarto do valor de um colchão e vai resolver o problema. Aí eu vi um anúncio de pillow top no TikTok. Era R$ 150 o pillow top. E nos outros lugares vendia por tipo 320, uns negócios assim. Aí eu falei, porra. Aí eu entrei no site, tinha um monte de selo de segurança, um monte de informação para te deixar tranquilo, lotado de coisa dizendo é de verdade, funciona. Só que aí eu pesquisei a empresa e eu não conseguia achar nada da empresa. Eu não achava um reclame aqui e nenhuma avaliação positiva. Eu não achava ninguém falando nada da empresa. Aí tem um site muito legal que você pesquisa o tempo que um site, um URL existe. Eu pesquisei lá, a empresa existia há 2 meses só. Aí eu falei, gente, eu não vou comprar isso nem a pau. Comprei em outro lugar, paguei bem mais caro. Chegou, tá lá na minha cama, funcionou, os gatos adoraram. E aí eu comecei a ver um monte de denúncia essa semana aqui, dessa mesma empresa, falando que era golpe. E aí eu falei, gente, tipo, é óbvio que é golpe pelo preço. E é o que eu tô falando sobre as editoras, façam essa comparação. É. É óbvio que pelo preço, provavelmente era um golpe. Se eu pagasse, eu nunca ia receber meu dinheiro de volta, porque eles te incentivam muito a pagar por Pix. E depois que o Pix foi feito, meus queridos, Já acabou. era. Acabou. Já era mesmo. E, então, a partir disso aí, não se deixe enganar mesmo. Eu não estou falando isso para vocês publicarem pela Flive, porque tem vários projetos legais por aí. Se você quer publicar independente, tem prestadora de serviço de verdade, que é aquela empresa que ela não publica o seu livro, ela só vai prestar serviço, ela não vai vender, ela não vai ficar com participação de royalties. Aí é outro rolê, e dependendo do contrato é uma sacanagem, tá? Então, tem projetos legais. Pesquisem direitinho, não caiam em Arapuca. Sempre bom pesquisar a empresa que você está entrando e se caso tem contrato, leia o contrato, porque é muito importante para saber o que é que você está assinando. É muito importante isso. Decorem o contrato, pelo É, amor de Deus, gente. Eu sei que o da Flávia é meio grande, tem umas 20 e poucas páginas, mas é porque a Marina deixou ele bonito. Aí ele é bem mais fácil. coloridinho. Mas ele não é tão grande assim. Decorem os contratos. Sério, decorem. Se for autor da Flávia, decora o teu contrato, pelo amor de Deus. A outra pergunta foi se existia uma quantidade mínima de páginas, que acho que você meio que respondeu sobre aquela parte de livros que são menores Uhum. e que não é tão vantajoso publicar na Voe, mas aí vai depender da pessoa. Eu não recomendo seriamente assim para nenhum autor que tem um livro menos de 200 páginas ou tipo que esteja muito longe de 200 páginas, o selo voe. Eu não acho que vale a pena porque o trabalho para bater a meta é muito grande. Vale mais a pena você dar um jeito de arrumar o dinheiro, pagar para publicar e aí você vender os livros e ganhar o dinheiro em cima daquilo e recuperar. Eu realmente acho que vale muito mais a pena. Principalmente se você conseguir um cartão com um limite, que você parcela em 12 vezes, você tem 12 meses para vender o livro e recuperar. O livro vai ficar pronto em 4, no máximo 5 meses, então tipo, você vai ter ainda 7 meses pelo menos aí para recuperar o valor que você investiu, tá ligado? Então realmente eu acho que vale muito mais a pena. Para publicar na Flive, tanto no Pago quanto no Voe, o mínimo ali são umas 100 páginas. Se estiver próximo disso, até vai. Mas menos que isso, a gente não está fazendo hoje porque a gente foca 100% no impresso. Eu estou querendo trazer para a Flive em breve um trabalho em cima de prestação de serviço mais ampla, porque existe também uma carência muito grande do mercado de prestação de serviço pura e simples. Para quem não quer editora mesmo, mas também não sabe em quem confiar para prestar serviço, porque
Tem muito capista, diagramador, revisor, que mete louco, que some, tá ligado? Sim. E o pessoal tá reclamando disso muito no Twitter do literário. E aí eu falei, cara, talvez a gente consiga ajudar com esse problema também em algum momento. E aí quando a gente conseguir fazer isso, aí rola livros menores, porque aí pode ser um conto, pode ser algum trabalho menor. Eu sou a favor dos contos enormes de 70 páginas, então tipo dá para fazer, sabe? E aí um produto impresso pequenininho costuma não valer muito a pena pelo custo de impressão e como você vai vender. Então, por isso que eu falei sobre a gente é focado hoje em físico. Normalmente, o pessoal que chegar querendo um físico de 30 páginas, eu recomendaria não, mesmo. A menos que você vai fazer, tipo, 1.000 exemplares, porque fica bem baratinho e aí você tem uma margem de lucro legal. Aí vale a pena. Mas baixa tiragem, as gráficas, elas não deixam o preço muito legal, porque eles nem querem tanto fazer, sabe? Então, esse é o rolê. Você quer que eu responda aquela do Daniel ou você quer botar Ah, mais na lista? não, pode responder. Eu já ia colocar a pergunta dele como próxima. Ô, Silvano, ele tá dando umas porradas na galera aí que eu não vou falar nada não, viu, Silvano? Mas você tem um ponto. Daniel, as porcentagens da Flive, ela tanto no Voe quanto no Pago não muda. Todos os autores da Flive eles são tratados da mesma forma, legalmente, tudo assim, todo esse rolê é igual. Só a forma de publicação que muda. Aí as porcentagens são, quando a Flive vendeu o seu livro, é 70% do autor e 30% nosso. E aí a gente fica responsável por todos os custos envolvendo logística, empacotamento, todo esse rolê é custo nosso, assim como taxas de cartão de crédito e impostos. É tudo com a gente. Quando o livro ele é vendido por você, para algum canal próprio seu, a gente não ganha nada. Então vamos supor que você vende o teu livro, você tem um site próprio para vender também. E aí você estoca 20 exemplares na sua casa que você quer vender autografado para a galera. Eu fazia isso como independente, então eu super entendo quem gosta de fazer também. Se você fizer essa venda, a gente não ganha nada com isso. A gente vai imprimir o livro, você vai pagar o frete para a gente enviar para sua casa, aí você vende ele e você fica com todo o valor. Porque você também está cuidando de toda a logística, de tudo isso e tal. Então, para nós é mais importante que você, como autor, consiga prosperar, porque a longo prazo a gente ganha junto contigo do que a gente ganha em todos os lugares. E tem uma outra forma também de venda, que é a impressão sob demanda. Todo livro da Flive, com estoque ou sem estoque, a gente tem ele em impressão sob demanda. A impressão sob demanda é o mais louco, porque a distribuidora ela determina o preço de venda e normalmente a porcentagem que a Flive ganha da distribuidora vai de 15 a 30% do preço de venda que eles colocaram. E aí, desse valor que a gente ganha, o autor fica com 70% e a gente com 30%. Então, a divisão ela continua sendo assim. Só que aí, óbvio, o valor muda muito, né? Porque se o teu livro está sendo vendido a R$ 50, eles passam para a gente R$ 10, você fica com 7 e a gente com 3. Mas se você vender um livro do estoque, do nosso estoque, o valor que você vai ganhar vai ser muito maior, porque vou até calcular aqui, né? Só para ter o valor na mão, mas 70% de R$ 50 é R$ 35. Então, tipo, aí vai ter essa diferença. Mas você não vai gastar nada com o custo de impressão da impressão sob demanda, então a margem de lucro ela ainda é boa. A margem de lucro ainda é melhor na venda de estoque, mas ainda assim ela é boa. Perfeito. A próxima pergunta, que a gente estava falando sobre isso, acho que a gente acabou até falando rapidamente, que se não me engano você falou sobre a editora Violeta, foi se a Flávia publicava fanfic. Aí eu teve umas 3 perguntas sobre isso, eu falei, não, vou colocar aqui, então a Five publica fanfic. Cara, se a gente publica fanfic, assim, eu só quero fazer uma correção, porque a Daniela, eu li errado, não era Daniela, Daniela. Perdão, Daniela, vacilo meu. Mas a gente publica fanfic, mas no mesmo molde que a Violeta faz a publicação. Então, assim, se o livro ele tiver inserções de direito autoral de terceiros, a gente legalmente nem pode publicar. Então, o autor ou autor que quiser publicar essa fanfic vai precisar deixar ele comercialmente, legalmente viável. Então, mudar os nomes para nomes fictícios, mudar o BTS para um nome de banda fictício, entendeu? Então, fazer todo esse trabalho. A Violeta, ela faz esse trabalho com as autoras, e os autores, eu acho que deve ter algum autor lá agora, elas estavam para publicar um homem na época, daí, infelizmente, ia deixar de ser só autoras lá. Mas elas fazem um trabalho incrível de edição dos livros para tirar
tudo que legalmente daria processo e deixar ele legalmente viável para publicar. A Flávia ela não faz esse trabalho de edição porque a gente tem uma publicação, a gente tem trabalho de edição em alguns livros, mas a gente não faz no geral porque a gente tem esse foco de publicar os autores com a meta ou com o preço o mais baixo possível, e a edição é um negócio caro. Ele dobraria os custos, então acaba que ia ficar mais difícil para os autores publicarem. A nossa ideia é ser uma porta de entrada, né? Então, como porta de entrada, não seria adequado que todas as publicações fossem assim. Então, se você que é autor ou autora, trouxer uma fanfic já legalmente adaptada, que a gente não vai tomar processo de ninguém, porque ela tem um nome e tal, aí é de boa. Uma pergunta que volta e meia fazem para mim, e pode ser que implique nessa pergunta também, é se dá para usar letra de música, se dá para usar trechos de alguma outra coisa, citações, referências do mundo real em livro, e super pode. E o Gaiman já fez escola nisso, ele citava marca o tempo inteiro, citava música e artista o tempo inteiro. Isso enriquece muito a literatura que a gente tem. É sempre pensar no seguinte, a barreira do plágio para citação é bem óbvia. Tá ligado? É bem óbvia. Então, se você pegar uma música inteira e você colocar, eu amo essa música da Taylor Swift, escutem ela enquanto você está lendo o meu livro. Eu não vejo por que alguém colaria a música inteira no livro, mas isso aí nem seria considerado plágio. Porque você não está plagiando, você está citando uma letra de uma música que tem no letras.com. Mas o ideal seria você botar o nome da música, ou botar um QR Code para o Spotify daquela música, tá? Seria mais prático, né? Mas imagino que a pessoa bota a letra da música lá, não teria problema legal, provavelmente. Não imagino nenhum problema acontecendo. Agora, se você fala, olha essa música que eu escrevi, e aí você bota a letra da Taylor Swift, você vai processar. A Flávia já teve um caso assim, de plágio na cara dura. Foi muito louco, porque teve um autor da Flávia, obviamente o livro não está mais publicado, a gente conseguiu tirar ele do ar antes de dar qualquer tipo de problema, mas uma pessoa que leu antecipadamente pra gente, ela tinha lido também As Vantagens de Ser Invisível, e tinha trechos do livro que eram idênticos, era copia e cola, mudava só o nome dos personagens. Isso é plágio, isso é óbvio que é plágio. E aí a pessoa bateu as fotos pra gente, mandou pra gente, e a gente fez o quê? Entrou em contato com o autor, mostrou, ele teve a coragem inicialmente de falar, não, ele nunca li esse livro. Mas foi eu que falei com ele, que eu falei, olha, fulano, pelo amor de Deus, né? Tem prova. A gente já passou dessa etapa, olha aqui isso aqui, né? E aí aquele livro foi tirado do ar imediatamente, sumiu do mapa, e a gente não falou sobre, obviamente, porque assim, não chegou a dar nenhum problema nem para a editora, nem para o autor, não chegou a ser consumido pela galera, então não prejudicou ninguém, mas não, óbvio que a gente não quer expor o autor, então não tem como vocês descobrirem que livro é. Porque a gente é muito correto com a galera, tá ligado? A gente não é doido. Mas então, assim, é muito óbvio o que é plágio e o que não é, sabe? Não, perfeito. Eu acho que assim, é uma coisa muito importante falar o que o Silvano está falando aqui no chat sobre a participação dos autores na Bienal. Eu tava super. No início, quando tava para a publicação, aí eu fiquei, nossa, mas eu vou pra Bienal como autora e tal. Você que aí depois eu fui conversando com a Ana do marketing, ela falou, olha, você tá no publicado da pré-venda de julho, então existe toda isso. Aí eu falei, olha, eu sou ansiosa, eu tenho um problema de ansiedade. Se eu for, eu já tô doida com a pré-venda, eu vou ficar doida com a Bienal, eu vou deixar pro próximo ano, vou deixar pra próxima data. Mas e é uma das coisas que eu acho diferencial sobre você ter a possibilidade de ir como autor pra Bienal. Então, isso é muito assim. Eu acho que todo sonho de autor é estar na Bienal como autor, né? Curiosamente, é uma parada. A Bienal é algo que eu sempre quis fazer, o pessoal sempre pedia pra gente fazer quando a Flávia ainda era uma editora sem o voo e sem as publicações atuais, a gente tinha um rolê todo diferente. E naquela época, as pessoas pediam pra mim, vocês vão pra Bienal? Eu falava, a gente não tem por que ir pra Bienal. Porque é muito caro, gente. É uma fortuna pra estar lá. Vender livro lá nunca vai trazer o dinheiro de volta. Então, economicamente, não faz o menor sentido. E aí, a gente começou a pensar sobre ir pra Bienal no passado. E a gente encara a Bienal pra Flávia e pros autores também é assim que funciona, como um grande investimento de marketing. Porque é um
posicionamento, é uma realização, é você falar, eu sou um autor confiável o suficiente para estar na Bienal. Então, leitores podem me ler sem medo. E a Flávia diz a mesma coisa para os leitores. Podem ler os livros da Flávia sem medo, porque, olha, a gente está na Bienal. É uma fortuna para estar aqui. A gente não ia conseguir estar aqui se a gente não estivesse fazendo isso ou se a gente fosse muito bom em golpe. E, assim, as editoras que eu vejo, tem quase ninguém lá. Eu lembro de... Assim, ninguém que a gente viu em São Paulo, pelo menos, é uma editora golpista. Então, também ajuda muito a saber que a gente não é golpista, sabe? E para ir para a Bienal e conseguir permitir que todos os autores participem do evento sem ter que gastar com as coisas que não envolvem a sua vida própria, né? Tipo a viagem, a estadia, para quem não é das cidades, e eu também não sou, então eu também acabo tendo que gastar, é uma coisa primordial para a gente, sabe? Então, o próprio Silvano falou que a gente dá para comprar espaço de destaque. Até agora não dá mais, porque eu voltei atrás. Eu não avisei ninguém, na verdade, eu avisei só ontem na nossa call, eu acho, né? Mas eu não falei ainda publicamente, mas a Flávia não vai mais ter esse espaço de destaque, porque a ideia, para que ela servir, ela meio que não vai funcionar mais, então não vai ter mais. Mas uma coisa que a gente tem definida desde o começo é, todo autor que ele quiser fazer algo envolvendo a Bienal, mesmo que a gente não possa levar um estoque grande do livro dele para lá, a gente vai levar pelo menos alguns exemplares para aquele livro participar da Bienal. Porque a gente entende o quanto que isso importa e o quanto que isso pesa para os autores. Sabe? E até a pré-venda de julho, a gente está dando todo um rolê para tentar fazer o pessoal que quiser conseguir ir para a Bienal também, conseguir ter o livro participando, sabe? Porque a gente sabe o quanto que é importante. E, como eu falei, a gente nunca vai apressar nada fora da realidade ou que tenha que ferrar com alguém para conseguir viabilizar. Então também está dentro dessa possibilidade. Mas um dos lemas também que eu tento levar é, mesmo que não esteja previsto, se for possível a gente fazer algo, eu gosto que a gente batalhe para tentar fazer acontecer, sabe? Então a Bienal é um caso desses também. Economicamente falando, estrategicamente falando, a Bienal seria, apesar de ser um investimento de marketing muito da hora, valeria mais a pena a gente não ir do que a gente ir. Porque é um mês de faturamento da Flávia do ano inteiro que vai para a Bienal, esse ano aqui. É muito dinheiro. É um dozeavos do dinheiro todo que entra na Flávia, sabe? É muita grana. Mas vale muito a pena por tudo que ela representou para a gente ano passado e para mim se tornou um item obrigatório, sabe? E sempre uma coisa que eu posso garantir é, todo escritor que quiser estar com a Flávia na Bienal nunca vai ser cobrado para estar lá. Contanto que seja da Flávia, né? Também não veio me sacanear e autor de outra editora. Ó, você prometeu, eu sou autor da Jambô. A Jambô vai estar ser vizinho de nós lá, então eles vão estar lá, eu posso falar. Sou autor da Jambô, quero ir no stand da Flávia vender meu livro lá, também não sacaneia. Já tem um monte de autor na Flávia. Não vai então ocupar espaço no flyer porque você quer, porque eu falei hoje aqui, tá ligado? Eu sou suspeita para falar da Jambô, porque o meu livro foi inspirado no RPG que foi publicado pela Jambô. Então, eu escolhi o espaço que a gente ia ficar um pouco porque eles estavam do lado já, eles já tinham escolhido. Aí eu falei, ó, tá do lado da Jambô, gente, é perfeito. Cara, se eu fosse, eu ia ficar assim, na Flávia e na Jambô, na Flávia e na Jambô. A gente está quase terminando a live para fechar com a última pergunta. Perguntaram sobre se existe assim um edital ou uma data específica que vocês abrem para receber originais ou se é totalmente livre para mandar. Essa foi uma das perguntas que também mais marcaram ali entre o pessoal para saber se tem edital em si. Então, tá aí. Essa pergunta, ela é boa porque isso eu nem conversei com o time de publicação ainda, mas em breve o selo Voe ele vai ficar um pouco mais limitado do que ele está hoje. Porque a Flávia está começando a fechar algumas parcerias de selo de curadoria, de trazer alguns autores maiores para dentro, e a gente tem um teto de publicação mensal que eu estipulei para garantir que a gente não vai virar aquelas editoras que publicam 30 livros por semana e publicam 1.500 livros por ano e acaba não dando conta de trabalhar. Se a gente conseguir crescer o nosso setor de produção naturalmente ao ponto de aguentar mais publicações, ótimo, porque um dos nossos pilares é democratizar a publicação, né? Então, quanto mais, melhor. Mas tem que ser livros da hora, que estão prontos para publicar, e não só porque é para publicar, vai publicar. Então, isso é uma transição que ela obviamente vai acontecer. Em breve, a gente vai começar
a limitar a quantidade mensal de VOE, isso vai acabar fazendo com que a gente abre e fecha, talvez a gente feche em algum momento, se tiver uma demanda muito grande. E sendo bem honesto, baseado nas inscrições atuais, isso pode chegar a acontecer alguma hora. Essa ordem ainda não foi passada para publicação, então, por enquanto, está liberado, está sempre recebendo o original. Mas em algum momento pode ser que a gente feche originais para o VOE, porque a gente já está com o ano inteiro com originais fechados. E aí não vai rolar. Hoje a Flive ela tem um máximo de 30 livros por mês que a gente pode publicar. Então, se a gente fecha essa quantidade, a gente abre o mês seguinte. Então, atualmente, a gente está meio que nesse rolê. A gente fechou todas as publicações que vão rolar em outubro, na metade do mês passado. Daí a gente já teve que abrir. A gente abriu, na verdade, fechou setembro, a gente abriu outubro. Então, esse rolê existe. Mas pode mandar o original que a gente avalia e encaixa no próximo mês. E aí, tanto o VOE quanto o Flive, tanto faz. Em algum momento, talvez a gente tenha que fechar o VOE, porque vai ser uma demanda muito grande. A gente tem uma procura muito maior pelo VOE por óbvias razões, né? Então, isso vai acontecer. A gente vai ter que fazer essa limitação, porque, como eu falei, tem selo de curadoria e os autores maiores, e esses livros sempre são VOE. Eles sempre são por meta. Então, acaba que a gente tem que investir muito dinheiro para fazer acontecer as publicações, tá ligado? Sim. E esse dinheiro só volta daqui a 4, 5 meses. Então, por isso que a gente vai ter que fazer essa limitação. Mas, atualmente e para sempre, vai estar sempre aberto para inscrição, mas talvez um selo esteja desativado em algum momento. O que eu digo é, escrevam os livros, deixam publicar certinho, bonitinho, redondinho. Quando estiver realmente pronto, envia. Não tenham pressa. Ah, o Lucas falou que talvez a VOE encerre em algum momento a inscrição e vai abrir só depois. E eu não quero perder essa chance. Mas se você mandar o livro meio cagado e a gente acabar aceitando porque a gente avaliou o suficiente para achar ele legal, mas outra parte estava cagada, às vezes o livro sai cagado. E aí ferrou, entendeu? Então manda ele com 100% mesmo. Não cometam o erro de ter muita pressa nessas horas, sabe? Perfeito. Eu acredito assim, não teve mais perguntas do pessoal no chat. Essa foi realmente a última pergunta de todas, assim, que muitas perguntas foram repetitivas. Então, era assim, eram algumas perguntas que eram iguais, mas ao mesmo tempo falar de uma forma diferente. Então, eu fui juntando essas principais e eu queria deixar a palavra para ti, para uma dica que você pode passar para o pessoal sobre esse processo de lançamento, sei lá, alguma frase motivacional, para a gente poder fechar essa live com chave de ouro. Olha, eu tenho uma espécie de balde de água fria que toda vez que alguém me pede isso, eu falo essa parada, tá ligado? É o seguinte, o melhor conselho que eu posso dar para qualquer escritor que está querendo entrar no mercado, ou já entrou no mercado e não está conseguindo dar conta das coisas acontecerem, antes de você investir numa carreira de escritor, você tem que ter, pelo menos na sua vida pessoal e profissional, tempo, um pouquinho de tempo e um pouquinho de dinheiro sobrando. Todos os meses. Se isso não é a sua realidade agora, você vai publicar um livro, tem uma chance gigante de você acabar se frustrando, de você acabar abandonando o mercado porque você não acredita que a sua literatura funciona. Tem uma pitada grande de sorte na carreira de qualquer pessoa de sucesso, tá? Mas se você não tiver pelo menos um pouco de tempo, um pouco de dinheiro sobrando todos os meses, não é a hora de você partir para publicar livro físico. Você pode meter o Wattpad, produzir material para as pessoas lerem e explorar sua criatividade, explorar sua literatura e realmente melhorar, né? Evoluir como escritor nesse processo. Isso aí você faz à vontade. Mas se você vai ter que gastar dinheiro ou se envolver profissionalmente, tenha pelo menos um pouco de tempo, um pouco de dinheiro liberado todos os meses para você investir nisso. Porque senão não vai dar certo. E eu morro de medo de um monte de escritor que eu sei que a gente poderia ter ótimos autores aí no mercado, eles desistiram porque eles publicaram na hora errada. E eu não quero que isso aconteça com nenhum de vocês. Não, eu entendo perfeitamente. E, gente, realmente, esse lance de tempo, ele é real. Vocês precisam de ter um pouco de tempo para poder se dedicar. Isso é muito real. Eu acho que isso pode ser até temas de próximas lives, de próximos assuntos aqui no Instagram. E eu só tenho a agradecer por ter aceitado esse convite, Lucas, por ter vindo aqui falar um pouco mais sobre a Flive e explicar melhor sobre a editora. E eu espero que o pessoal aqui que está iniciando, que tem esse sonho de publicar o livro,
A gente tentou aqui na live não apenas vender sonhos, entre aspas, a gente quis também mostrar um pouco dessa realidade, né? Porque a gente chegar aqui e de vocês dizendo que tudo é fácil, que tudo é bacana, que você vai colocar o livro lá na vitrine e o livro vai vender sozinho, seria totalmente errado. Eu sou totalmente Porque contra vender sonho, mano. Vender, se alguém fala, realize seu sonho, publique seu livro, normalmente é só pela grana, e aí provavelmente também tem alguns golpistas que fazem isso, então cuidado. Fiquem de olho. é sempre bom ter cuidado. Pesquisem os locais que vocês estão se colocando. Se tem contrato, leiam o contrato. Também tenham cuidado com as suas histórias, né? A gente tem muita gente também que pode pegar, tipo assim, pegar uma história sua e dizer que é deles. Então, muito cuidado com isso. São seus filhos que vocês estão escrevendo. Então, mais uma vez, Lucas, muito obrigada por ter participado. E como é a minha primeira vez aqui participando de live, eu vou ver se essa live fica gravada para poder publicar, deixar lá publicado. Mas é isso, muito obrigada. Obrigado. Tomara que fique gravado, se não ficar, quem estava aqui aproveitou. Obrigada, gente. O pessoal que participou hoje da live, muito obrigada também por terem participado. E na próxima semana a gente vai ter a escritora Camila, que vai estar aqui com a gente. A gente vai falar um pouco mais sobre o processo de publicação dela. Ela também é da Editora Five. Na verdade, todos os escritores convidados são da Editora Five. Alguns já estão publicados. Olha só, uma certa ironia do destino, talvez. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada. Tenha uma boa noite e um final de semana. E é isso. Beijo, gente. Valeu. Tchau, gente.